Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 10. Nesta aula, nós vamos falar do descritor 10. Descritor 10. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Descritor 10. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. O que é o conflito? É o problema principal da história. O que significa gerador? Significa causador. E o que é enredo? É a sequência dos principais acontecimentos e ações de uma narrativa. Então, nós vamos identificar o conflito gerador do enredo e também os elementos, os componentes, as partes, os itens que constroem a narrativa. O que é narrativa? Quando falar narrativa, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça é história. Narrativa, história. Narrativa, história. Então, nós vamos falar nesse descritor das histórias, das narrativas. Nós vamos trabalhar aí, nós vamos tentar reconhecer o problema principal que causou a história. Porque a vida é assim, a gente está lá, normal, e de repente acontece um problema e aí tem uma história. Porque se não tivesse um conflito, não tinha história. Então, para ter a história, vai ter que ter um conflito. E além desse conflito, a gente vai ter os personagens, as pessoas que estão envolvidas, onde que aconteceu, como que aconteceu. Então, é sobre isso que trata esse descritor. Quando a gente for trabalhar com essas questões sobre o conflito, nós vamos nos perguntar o que foi que provocou essa história. Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 11. Nós vamos falar agora do descritor 11. Descritor 11. Estabelecer relação causa-consequência entre as partes e os elementos do texto. Descritor 11, estabelecer relação causa-consequência entre as partes e os elementos do texto. O que é estabelecer relação? É determinar, definir, indicar, demonstrar a ligação, a associação, a conexão de causa e consequência. Causa é a razão, o motivo, e a consequência é o efeito, o resultado entre as partes e elementos, os componentes, os itens do texto. Descritor 11. Estabelecer relação de causa e consequência entre as partes e os elementos do texto. Definir qual é a conexão de razão e efeito entre os componentes, os itens do texto. Nesse descritor, nós vamos nos perguntar onde eu encontro a razão, o motivo, ou o efeito, o resultado disso aqui no texto. Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 15. Nós vamos falar nessa aula do descritor 15. Descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. O que é estabelecer relações? É determinar, definir as ligações, as conexões lógico-discursivas. Lógico. O que é a palavra lógico? Lógico tem a ver com racional. Então, é uma coisa racional, uma coisa fundamentada e também que tem a ver com os princípios da linguagem. Como elas vão estar presentes no texto aí? Elas vão ser marcadas, vão ser determinadas por conjunções e advérbios. Então, descritor 15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Vai tentar definir as conexões de forma racional e linguísticas que são definidas pelas conjunções, os advérbios, etc. É super interessante esse descritor,
Porque, nesse momento, a gente está estudando a parte da gramática, conjunções, advérbios. E, às vezes, a gente tem uma certa birra da gramática. Mas a gente não precisa ter birra da gramática. Por quê? A gente tem que pensar que gramática também é raciocínio e interpretação. Se a gente raciocinar, se a gente tentar ligar a parte com a outra, a gente vai conseguir responder essas questões que trazem a gramática. Então, agora, ficamos por aqui. Nos vemos nas próximas aulas e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora de fazer as provas. Bons estudos e vamos lá! Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 16. Descritor 16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Descritor 16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O que é identificar? É conseguir distinguir, ter a capacidade de reconhecer. E o que são efeitos? Efeitos são resultados, consequências. De quê? De ironia. A gente fala muito ironia. Ah, isso é uma ironia, a pessoa foi irônica. Mas o que é ironia? Ironia é dizer o oposto daquilo que eu quero expressar. Por exemplo, eu estou bem chateada com a pessoa. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem. O tudo bem, ele significa uma coisa positiva, mas a mensagem que eu quero passar é negativa. Eu vou usar uma expressão de propósito, querendo dizer o contrário. E como que a pessoa vai entender? Vai entender pelo contexto, pela cara, pelos gestos. Então, ironia é isso, é dizer exatamente o oposto daquilo que eu quero expressar. E o que é humor? Humor é algo engraçado, divertido, cômico. Às vezes, os estudantes dizem que não acham muita graça em certas coisas que os professores falam que é humor. Mas nós vamos olhar a intenção de quem fez o texto. Usou aquilo ali com o quê? Com uma intenção de ser divertido, de ser cômico, de ser engraçado. Geralmente é uma quebra de expectativa, ou então uma lembrança de alguma coisa engraçada. Então, a questão está na intenção. A intenção é ser engraçado, ser divertido. Então, o descritor 16 é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Reconhecer os resultados de usar a ironia ou humor, ou seja, de dizer o oposto ou então de tentar usar algo divertido em textos diversificados, em textos variados. As questões que trabalham esse descritor 16, nós vamos ficar lá nos perguntando qual é a intenção dessa brincadeirinha aqui. Então, viu que tem uma ironia, viu que tem alguma quebra de expectativa, uma brincadeirinha ali, um humor. O que nós vamos nos perguntar? Para que essa brincadeira está aqui? Qual é a intenção de quem está escrevendo, de quem fez esse texto com essa brincadeirinha aqui? Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 17. Descritor 17. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. O que é reconhecer? É conseguir identificar, diferenciar. O efeito, o que é o efeito? É o resultado, a consequência de sentido, de significado, na definição
Decorrente significa resultante. Resultante de quê? Do uso da pontuação e de outras notações. A gente sabe que pontuação são marcas que tem no texto. Então, por que a gente usa? Por que a gente não simplesmente está escrevendo? Porque tem um efeito, tem uma função. E além da gente tentar decorar aquela questão da regra, porque muitas vezes a gente quer pontuar pela regra, pelo que a gente aprendeu, mas não é esse o mais importante da pontuação. Nós temos que ligar a pontuação sempre ao sentido do texto. Mais do que ficar errado de acordo com a gramática, fica o texto sem sentido. A pontuação, ela é riquíssima em relação ao sentido. Ela é super importante em relação ao sentido. Esse descritor ele vem trabalhar isso. Qual é o efeito que a pontuação causa no texto? Não só a pontuação, outras notações que podem aparecer no texto. Então, quando a gente for trabalhar com questões sobre pontuação, sobre marca, nós vamos nos perguntar o que essa pontuação ou essa marca aqui provoca no texto. Que vai provocar. Ponto final não é só um ponto final. Um ponto de interrogação não é só um ponto de interrogação. Vai ajudar na construção do sentido. Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 18. Descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. O que é reconhecer? É conseguir identificar, conseguir diferenciar lá o efeito. O que é efeito? É o resultado, a consequência. O que significa a palavra sentido? Sentido significa significado, definição. E decorrente, resultante. Então, eu vou tentar reconhecer lá, identificar o efeito, a consequência de ter no sentido decorrente, resultante da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Esse escritor ele preocupa com o sentido do texto. E o sentido ele vai ser moldado de acordo com a palavra ou expressão que você vai usar. Então, nós vamos tentar reconhecer lá, identificar se a gente usa uma palavra ou outra, qual o efeito disso no sentido? Tá? Eu escolher uma determinada palavra ou expressão, o que isso vai provocar no texto? É isso que eu vou perguntar. O que essa palavra, o que essa expressão está provocando nesse texto? As questões vão vir para a gente trabalhar isso, de entender qual é o efeito de escolher uma palavra ou expressão no texto. Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 19. Descritor 19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. O que é reconhecer? Reconhecer o efeito é conseguir identificar lá, diferenciar a consequência, o resultado, a transformação que houve no sentido do texto, né, no significado do texto, que decorrente, resultante da exploração, do uso dos recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Quando fala ortográfico e morfossintático, o que será isso? Ortografia a gente já sabe, né? Que é a questão de escrever, como que a gente escreve as palavras, porque precisa organizar, porque se todo mundo escrevesse as palavras de todo jeito que qualquer um quisesse, a gente não conseguiria se comunicar. Então, a ortografia, ela é importante para que haja uma padronização, para que quando você escreva determinada palavra, outra pessoa reconheça aquela palavra. Então, a padronização é importante nesse sentido. Por isso que a gente precisa da ortografia, para ajudar a gente a se comunicar. E o que é esse negócio de morfossintáticos? É como que as palavras funcionam dentro dos textos sozinha e como que elas funcionam em frases. Então, esse descritor ele está trabalhando a questão do efeito da gramática no texto. Porque parece, quando fala gramática, fala, gramática. Mas a gramática não é nada, não tem nada demais a não ser princípios que ajudam a gente a entender lá como que funciona uma língua.
Como eu já disse, é preciso, às vezes, padronizar as coisas. Então, porque se for tudo sem padrão, como somos várias pessoas nos comunicando, nós não vamos conseguir nos comunicar. Então, precisa de uma regra para explicar como que funciona, para a gente poder entender, inclusive, não só para a gente saber como funciona na hora da leitura, mas na hora da escrita, ajudar a gente a substituir palavras, ajudar a gente a melhorar o sentido do texto. Tópico 6. Variação linguística. Descritor 13. Descritor 13. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. O que são marcas linguísticas? São sinais da língua que evidenciam o quê? Que destacam o locutor e o interlocutor de um texto. O que é locutor e interlocutor? Locutor e interlocutor são as pessoas da comunicação. Locutor é a pessoa que está falando, não é? Locutor, gente, é o locutor de rádio. Sempre pode lembrar que o locutor de rádio é aquela pessoa que está falando. Então, locutor é aquele que fala. E o interlocutor é com quem ele está conversando, é a pessoa que está conversando com outra pessoa. Então, nesse descritor 13, nós vamos tentar identificar os interlocutores, as pessoas que estão conversando no texto. E como que nós vamos identificar isso? Através das marcas linguísticas, dos sinais que tem lá, que a língua marca, a gente consegue marcar no texto as pessoas que estão falando. Então, descritor 13, identificar as marcas linguísticas que evidenciam, que destacam o locutor e o interlocutor do texto, os participantes da conversa. Então agora ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparado para a nossa aula de hoje? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e estou aqui para te ajudar a se sair muito bem na nossa avaliação do SAEB, que vai acontecer neste ano ainda, tudo bem? Do descritor 12. Então vamos entender qual habilidade esse descritor vai exigir de você. Descritor 12. Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. O que eu preciso saber para conseguir sair muito bem nesse descritor? Então, esse descritor fala de cálculo de perímetro. Então, pessoal, é bem tranquilo. Perímetro é somente calcular a soma de todos os lados de uma figura plana. Tá tranquilo? Como assim? Tem fórmula? Mesmo que tenha fórmula, se você lembrar disso, perímetro, a soma de todos os lados de uma figura plana qualquer, você já vai descobrir o perímetro. Ou seja, nós vamos trabalhar com adição. Muito fácil, né, pessoal? Falar do descritor 13. Então vamos entender qual a habilidade que ele vai pedir para a gente? Descritor 13. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Pessoal, já no enunciado do descritor já está me falando o que eu preciso saber. Eu preciso saber fazer cálculo de área. Por enquanto, só de figuras planas. Então, tá tranquilo, né? Beleza. Quando a gente fala de cálculo de área, o que seria a área? Que área é essa, pessoal? A área a gente pode dizer que seria a parte interna, né? A parte interna daquela figura plana. Então, a gente vai ver ali como que a gente vai fazer para calcular isso aí. Eu trouxe para vocês algumas áreas que são mais usuais, as mais comuns, para que a gente possa memorizar
as fórmulas para a gente fazer esses cálculos, tudo bem? Então vamos lá. A primeira figura que eu trouxe para vocês é um retângulo. Então vamos lá, vamos entender como que a gente calcula a área de um retângulo. Então a área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, comprimento e largura. Entendeu? Então, por enquanto, eu estou trabalhando aqui com você só com as letras. Na hora das nossas questões, a gente vai alterar essas letras por número e você vai entender facilmente. Então, vamos nos atentar às fórmulas. Então, para calcular a área de um retângulo, base vezes alturas. E de um quadrado? Pessoal, a mesma fórmula serve. Mas quando eu falo de quadrado, eu sei que todos os lados são iguais, né? Então, eu posso usar a medida de um dos lados, né? Porque são iguais, e elevar ao quadrado. Então, um lado é elevado a 2. Professor, se eu fizer base vezes altura, vai dar certo? Vai dar certo, tá bom? Eu só trouxe para que vocês tentem memorizar, porque eles são muito usuais. Então, o quadrado já fala um lado ao quadrado. Então, fica fácil de assimilar, tá? Trouxe mais algumas figuras planas que são importantes. Por exemplo, aqui, ó, o triângulo. Eu preciso saber calcular a área de um triângulo. É base vezes altura? É base vezes alturas, mas não é só base vezes altura. Como eu estou tratando de um triângulo, eu tenho que usar a fórmula base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, se atente a essas fórmulas, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai ver com números para a gente poder praticar isso aí. Além do triângulo, outra figura que é muito comum, uma figura plana bem comum, que é o trapézio, né? Como que seria o cálculo da área de um trapézio? Então, tem que atentar agora, pessoal, ó. Base maior e base menor. O que acontece? O trapézio, nós vamos ter uma base que ela vai ser uma maior do que a outra. A parte de cima, igual está demonstrando aqui na figura de vocês, ela é menor. Então, eu estou chamando ali o B com letra maiúscula de base maior e o B com letra minúscula de base menor. Então, jogando na fórmula, eu tenho que somar essas duas bases, tudo isso dentro do parênteses, ou seja, essa operação tem que ser feita primeiro, multiplicar pela altura e, em seguida, dividir por 2. Tá certo? Tem mais uma figura que é importante, o losango. Como que eu vou medir o losango? O losango nós conseguimos traçar duas diagonais, tá? Então, uma é maior do que a outra. Então, como que vai ser a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso também dividido por 2. E quando eu falo de um círculo, né? O círculo é a parte interna lá da circunferência, a gente já viu isso também em outras aulas, o preenchimento ali da circunferência. Como que a gente mede a área do círculo? Π vezes R elevado ao quadrado. O que seria esse R? O raio, a medida do raio, tá bom, pessoal? Então, π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que se não estiver especificado o valor que você tem que considerar π, a gente usa π aproximadamente igual a 3,14. Então, a gente usa o valor de 3,14 para algumas operações. Tá certo? Vai acontecer de aparecer, considere π igual a 3,1, considere π igual a 3. Então, se tiver essa informação, ótimo. Se não, 3,14. E pode ter enunciados também que o π vai aparecer lá, o π mesmo, tá certo? Descritor 14. Vamos entender aí, né, pessoal? Qual a habilidade que esse descritor quer da gente? Vamos lá. O descritor 14 pede o seguinte: resolver problema envolvendo noções de volume. Pessoal, basicamente eu preciso saber calcular o volume, né? O volume de um prisma, dos sólidos, enfim. Pessoal, para saber calcular volume, eu trouxe para vocês algumas fórmulas, tá certo? Que vocês vão usar, então eu preciso que vocês memorizem. E trouxe também aqui já de início alguns prismas para que vocês possam já associar essas fórmulas com essas figuras, tudo bem? Com esses sólidos aí. Então vamos lá. O volume do prisma é calculado pelo produto entre a área da base e a altura do prisma. O produto, o que é produto, professor? Vamos lembrar, produto na matemática é multiplicação. Ou seja, como eu estou falando de um sólido, eu estou falando de um volume que cabe ali dentro, né, pessoal? Imagina uma caixa.
que tanto, uma caixa d'água, qual a quantidade de água? Então aí eu estou falando do volume de água que cabe dentro daquele sólido, entenderam? Então para mim fazer isso eu preciso primeiro calcular a área da base. Eu trouxe aqui para vocês duas figuras, uma com a base quadrangular e uma com a base triangular. Tá? Então eu preciso primeiro calcular essa área ali da base, né? Igual a gente fez das figuras planas, faz esse cálculo e depois multiplica pela altura do sólido, tá bom? Pessoal, se fosse para mim calcular a base dessas figuras que eu trouxe para vocês, por exemplo, da minha figura aí, com a base quadrada, seria o quê? A medida de um lado elevado ao quadrado. E se eu fosse calcular a base dessa figura que tem base triangular? Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho a área da base e multiplico pela altura. Nos nossos exercícios, nas nossas práticas, nós vamos entender como se faz isso com números, tá bom? Mas essas formas você precisa memorizar, porque aí você não vai ter problema nesse descritor. Trouxe também aqui para vocês, ó, como que a gente calcula o volume de um cilindro. Pessoal, o cilindro é a mesma coisa, a área da base vezes a altura, beleza. Só que eu tenho que lembrar como que eu calculo a área do cilindro? A área do cilindro é dada por π vezes r ao quadrado. R é o raio, a medida do raio. A gente viu isso na nossa aula anterior. Então, se você não viu, volta lá e vamos embora aprender como que calcula a área, tá bom? Então, preciso calcular a área para me multiplicar pela altura, tá certo? E trouxe também aqui o volume de um cone, né? O cone já vai ter uma formulazinha que é pessoal dele, então seria a área da base vezes a altura, só que no caso do cone, que não é uma figura regular, né? Então, no caso do cone, eu tenho que dividir por 3. Então, a área da base. Eu sei que o cone também tem uma base que é circular, né? Que é um círculo. Então, π vezes r ao quadrado, calculei a área da base, vezes a altura que for dada aí do cone, dividido por 3. Do descritor número 15. A gente vai entender a habilidade que ele vai exigir da gente. Vamos lá? Descritor número 15. Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Pessoal, primeiramente a gente precisa entender quais são as unidades de medidas, né? Quais são as unidades padrões de medidas. Então, a gente tem o comprimento, né? Que tem como padrão o metro. Nós temos também a medida de capacidade, que a gente trabalha com litros, né? E temos massa, tempo e volume. Então, essas são as unidades de medidas que nós iremos trabalhar, são as mais usuais, tá certo? Então, a gente precisa memorizar isso aí. Comprimento, a gente usa o metro, mas aí tem os centímetros, tem os decímetros. Quando a gente fala de capacidade, a gente fala de litro, né? E a gente fala também dos decalitros, a gente fala do quilolitro. Então, a gente tem várias unidades de medidas. Então, o ideal é que você conheça essas unidades de medidas e aprenda quanto que elas valem, né? Para fazer uma conversão de unidade de medida. Então, é isso que esse descritor vai pedir da gente. Quando a gente estiver resolvendo as atividades, a gente vai conseguir se familiarizar melhor com essas unidades de medidas. Eu trouxe algumas relações aqui que é bem comum e que a gente tem que memorizar, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala de unidade de massa, a gente pode falar de tonelada, por exemplo. Quanto pesa uma tonelada, né? Uma tonelada é a mesma coisa de 1000 quilos. Então, quando a gente fala de massa, a gente fala de peso, fala de quilo, fala de tonelada. Deu para entender? Por exemplo, se a gente fala de volume, então a gente tem que 1 litro mede o quê? 1000 ml. Então, 1 litro é a mesma coisa de 1000 ml. Então, essas unidades de medida são mais usuais. Outra medida importante, comprimento. Então, a gente tem um comprimento que a gente usa o metro como mais usual, mas eu posso falar também de 1 quilômetro. Quanto mede 1 quilômetro? 1 quilômetro mede 1000 metros. E 1 metro? 100 centímetros. 1 decímetro? 10 centímetros e assim por diante. Tá certo? Então, a gente vai ter que aprender
algumas unidades de medida, tem a unidade de tempo, por exemplo, né? 1 hora, a gente sabe que 1 hora tem o quê? 60 minutos, tá certo? Então, continue treinando, continue assistindo as nossas aulas e eu estou te esperando, tá certo? Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática. Estou aqui para dar continuidade na nossa preparação da avaliação do SAEB. Tudo bem? Você, estudante do 9º ano, vem comigo. Pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai mudar o tema, ou seja, nós vamos mudar o eixo temático. O eixo temático nosso agora é o número 3 e nós vamos falar de números e operações, álgebra e funções. Tudo bem? Descritor 16. O que esse descritor quer da gente? Qual a habilidade que ele quer da gente? Vamos lá? Descritor 16. Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Pessoal, quando eu falo de localizar números inteiros na reta numérica, eu preciso entender quais são os números inteiros, quais são o que seria uma reta numérica, não é assim? Então vamos lá. O conjunto dos números inteiros, eles são formados pelos números naturais, né? E o que é que muda então, professor? Os números naturais positivos, no conjunto dos números inteiros, eles se tornam negativos. Exemplo, o conjunto dos números naturais, a gente tem 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Sempre à direita do zero. No conjunto dos números inteiros, a gente vai trabalhar com os valores negativos. Como assim, professor? A gente tem o 1, tem o 0, tem o 1. Só que aí a gente tem os números antes do 0. Quais números seriam esses? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, quanto mais o número se distancia do 0, ele vai ficando menor. Exemplo, menos 5 é menor do que menos 1. Então, a gente precisa saber fazer essa comparação. Então, a gente tem que imaginar ali uma reta numérica. Quando eu monto a minha reta numérica, eu tenho ali a minha origem 0, à direita do 0 nós temos os números naturais, né? Eu estou falando somente dos números naturais e dos números inteiros. A gente tem infinito números, a gente sabe disso, né? Os racionais, os irracionais, mas a gente não vai falar sobre isso agora, tá? Então nós vamos imaginar uma reta numérica com números positivos e negativos inteiros, tá certo? Direita do 0, números positivos. Esquerda do 0, números negativos. E os números negativos, quanto mais longe do 0, a gente começa ali, menos 1, menos 2, menos 3, quanto mais longe, menor ele é. Então toma cuidado, tá? Porque a gente sabe o quê? Que 1 é menor do que 3. Mas no caso dos números negativos é ao contrário. Menos 1 é maior do que menos 3. Deu para entender? Descritor 17, a gente vai descobrir qual a habilidade que esse escritor vai exigir de você. Tudo bem? Descritor 17. Identificar a localização de números racionais na reta numérica. Pessoal, na minha aula anterior a gente falou sobre reta numérica, né? Só que a gente falou só dos números inteiros. Agora a gente vai falar dos números racionais, né? Qual que é o conjunto dos números racionais? Eu preciso identificar. Então agora, como a gente já falou dos inteiros, são aqueles números que não têm vírgula, o conjunto dos racionais é um conjunto maior, né? Ele é representado pela letra Q. Então é muito importante que vocês conheçam bem essa nomenclatura, né, do conjunto. E além disso, vocês precisam entender quais são os números racionais. Ou seja, todo número, uma definição que é bem tranquila, a gente coloca assim, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Como assim, professor? Qualquer número, inclusive os inteiros, os naturais, todos eles são racionais. E qual mais, professor? Por exemplo, se eu faço uma fração ali, 3 sobre 2. Quando eu faço essa divisão, eu tenho o quê? 3 dividido por 2, eu tenho um número 1,5. Eu tenho um número com vírgula, com casas decimais. Então, eu estou falando de um número racionais.
do descritor 18. Então vamos lá? Descritor 18. Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Pessoal, tranquilo. Então são nossas operações, basicamente nossas operações básicas, né? E a gente vai falar só de números inteiros, então tá muito tranquilo. A gente não tem número com vírgula, não tem números decimais, né? Então tá bem tranquilo. Só que a maioria das questões desse descritor pode aparecer como uma expressão numérica. Então eu preciso saber algumas informações. Primeira informação, a ordem que eu resolvo as operações. As pessoas se confundem muito, às vezes você chega logo com uma operação ali, 2 mais 5 vezes, a pessoa já vai resolvendo na ordem que ela aparece. E não é assim. Para a gente resolver uma expressão numérica, a gente tem que seguir uma ordem. Sempre que você tiver uma expressão numérica com várias operações, primeiramente você vai resolver potenciação e radiciação. Ou seja, potência e raiz quadrada, né? Se tiver um número elevado a tanto e raiz quadrada, pode resolver tudo junto. Isso aí, ok. Depois que eu fizer isso, eu resolvo multiplicação e divisão. E só no final eu vou somar e subtrair. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, professor, é só isso? É só memorizar isso? Bom, isso é bem importante. Só que tem algumas expressões que vêm com símbolos. Que símbolos, professor? Os parênteses, os colchetes, as chaves. Então, aí, eu também preciso saber essa ordem. Então, antes das ordens das operações, se tiver os símbolos, primeiro eu resolvo quem está dentro dos símbolos. Certo? Se tiver um parênteses, eu resolvo no parênteses. Se tiver um colchete, se tiver uma chave, eu resolvo o que estiver lá dentro. Só que se tiver parênteses, chaves, colchete, o que é que eu resolvo primeiro? Também tem uma ordem. Então, primeiro, sempre eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Na mesma operação apareceu um colchete. Eu vou resolver o que tem no colchete, seguindo a ordem da operação. Se lá dentro do colchete tem uma potência e tem uma multiplicação, eu resolvo primeiro a potência, depois a multiplicação. E, por fim, eu resolvo o que estiver dentro das chaves. Tá bom? Hoje nós estamos no descritor 19. Vamos ver o que esse descritor está querendo da gente aí, ó. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Pessoal, esse descritor é bem tranquilo. Nós vamos falar sobre os números naturais, né? Os números que a gente aprende naturalmente. 0, 1, 2, 3, ou seja, não vai ter número negativo, não vai ter número decimal, números com vírgula, não vai ter nada disso. São só os números naturais e vamos resolver problemas, né? Situações do nosso cotidiano que podem acontecer e que você precisa saber resolver. Descritor número 20. Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Pessoal, a habilidade que esse descritor quer da gente são para resolver problemas, né? A gente pode usar problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Só que a gente vai falar desses problemas agora não somente com os números naturais. Nós vamos incluir agora o conjunto dos números inteiros. Ou seja, no conjunto dos números inteiros a gente trabalha com os naturais, só que agora a gente trabalha com esses valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Só para lembrar, o conjunto do número, quando a gente fala de conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Então é bom você memorizar essas nomenclaturas aí, porque pode aparecer só o Z no lugar de conjunto dos números inteiros em alguma questão. Então é bom você saber disso. Pessoal, vai ser muito tranquilo, é só a gente organizar as informações dos problemas que a gente vai conseguir se sair muito bem nesse descritor. Espero ter clareado um pouquinho aí a ideia de vocês e não deixe de continuar nos acompanhando nas nossas aulas, tá certo? Estou esperando você. Até a próxima.
aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, e vamos continuar com a nossa preparação, né, da avaliação do SAEB. Estudantes do 9º ano, me acompanhem até o final. Corre lá, pega papel e caneta e vamos começar! A nossa aula de hoje, nós vamos verificar a habilidade do descritor 21. Vamos lá, então. Descritor 21. Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Bacana, pessoal. A gente vai falar dos números racionais, né? Eu tenho que lembrar vocês que todo número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Então, se você consegue escrever um número na forma de fração, ele é um número racional. Vou ressaltar também para vocês que os números naturais, números inteiros, todos eles também são números racionais, né? Eu posso escrever ali, ó, 1 sobre 1, 2 sobre 2, né? E assim por diante. Então, ó, 3 sobre 1, então ele pode ser escrito na forma de fração. 3 sobre 1, por exemplo, vai dar quanto? 3, a fração é uma divisão, então eu preciso lembrar dessas coisinhas, tá bom? Pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal. Então, os números racionais abrangem a maior parte dos números. Tudo bem? Nós estamos agora no descritor 22. Então, vamos entender aí qual a habilidade desse descritor que é da gente. Ó. Identificar fração com representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, basicamente, esse descritor nós vamos falar de frações, né? Eu preciso saber onde é o numerador, onde é o denominador, né, da fração. Então, em cima o numerador, embaixo o denominador. Nós precisamos saber que as frações elas podem ser simplificadas. Como assim, professor? Se eu acho um divisor que eu posso dividir o numerador e também o denominador, eu estou simplificando, eu estou reduzindo aí essa fração, apesar que o valor final é sempre o mesmo, né? A gente acha uma fração equivalente, mas com representação com números menores. Mas na hora da divisão é o mesmo valor, tá, pessoal? Então não muda. E a gente também vai trabalhar com aquela parte irredutível. Chegou num ponto que não dá para fazer mais nada. Não dá para simplificar. E aí a gente vai falar também das frações irredutíveis. Tá? Então a gente vai ter vários significados. As frações podem aparecer como números decimais, enfim. Do descritor 23. Então vamos lá. Descritor 23. Identificar frações equivalentes. Então, pessoal, esse descritor é bem tranquilo. Eu preciso saber o que é uma fração equivalente. Pessoal, uma fração equivalente é aquela fração que representa a mesma quantidade da outra. Então, a gente expressa ela por números diferentes, mas, lembrando que toda fração é uma divisão, quando eu faço essa divisão, eu acho o mesmo resultado. Eu até já falei isso com vocês em algumas aulas anteriores. Por exemplo, se eu tenho 24 dividido por 6, eu tenho quanto? Eu acho 4, ou seja, 24 sobre 6, certo? Para me achar uma fração equivalente a ela, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Ó. 12 sobre 3. É como se eu estivesse simplificando essa fração. Então, quando eu simplifico 24, 6 por 2, eu acho 12 sobre 3. Quanto que é 12 dividido por 3, pessoal? 4. Não deu o mesmo resultado? E 4 sobre 1? Também é 4. Então, aí, pessoal, eu tenho uma fração equivalente. Então, essas três frações, elas são equivalentes. Porque na divisão do numerador pelo denominador, eu encontro o mesmo resultado. Este exemplo que eu dei para vocês foi exemplo de frações impróprias. E as frações próprias, onde o numerador é menor do que o denominador? Também é possível identificar as frações equivalentes. Por exemplo, eu tenho 6 sobre 24 avos. 6 sobre 24. Quando eu simplifico essa fração por 2, por exemplo, 6 dividido por 2 eu acho 3. 24 dividido por 2 eu acho 12. 3 sobre 12 avos. Mas e se eu dividir 3 por 12? Eu vou achar o mesmo resultado da divisão de 6 por 24. E qual que é esse resultado? 0,25. Ainda tem mais fração equivalente. 1 sobre 4. 1 dividido por 4, 0,25. Então, quando o resultado da divisão dá igual, é uma fração equivalente. Então, não é difícil, eu preciso só saber trabalhar com esses números decimais, né? Saber fazer a operação de divisão certinho
para que eu não tenha problema com esse descritor. Descritor 24. Então, vamos entender aí esse descritor. D24. Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordem, como décimos, centésimos e milésimos. Pessoal, a gente vai falar sobre as representações decimais. O que significa décimos, centésimos, milésimos, tá bom? Então, pode ficar calmo, o descritor traz um enunciado grande, mas é bem tranquilo. A gente sabe que todo número racional ele pode ser escrito em forma de fração. Mas se eu quero tirar ele da forma de fração, eu transformo ele no número decimal. Por exemplo, 2 sobre 5 é a mesma coisa de 0,4. 0,4 o quê? Uma casa após a vírgula, a gente está falando de décimos, tá? Por exemplo, 6 sobre 25, 6 dividido por 25, 0,24. Então, tem 0,24 centésimos. E, por fim, eu trouxe outro exemplo para vocês, 7 sobre 8. 7 dividido por 8, eu tenho 0,875 milésimos. Tá? Então, só tem uma casa após a vírgula, nós estamos falando de décimos, 2 casas centésimos e 3 casas milésimos. Então, vamos memorizar isso aí. E aí a gente vai para fazer algumas questões para a gente desenrolar essa questão aí do descritor 24. Descritor 25. Então vamos lá conhecer qual a habilidade esse descritor quer da gente. Tudo bem? Descritor 25. Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Veja bem, na verdade, nós vamos trabalhar com as operações básicas envolvendo os números racionais. Quais são os números racionais mesmo, professor? Números racionais, aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E ele inclui os números naturais, os números inteiros, tá certo? As dízimas periódicas. Não deixe de assistir as minhas próximas aulas, porque eu estou te esperando. Até lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa aula de hoje? Eu sou o Alessandro, seu professor de matemática. Estou aqui para te ajudar a se sair muito bem na nossa avaliação do SAEB. Descritor 26, né? Qual habilidade esse descritor aí está querendo para a gente aí? Vamos lá? Descritor 26. Resolver problema com números racionais que envolvam as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Veja bem, pessoal, esse descritor fala de problemas com os números racionais. Na nossa aula passada, no descritor 25, a gente falou das operações com os números racionais. E quais são esses números racionais, né? A regra mais básica dos números racionais, a nossa definição mais simples, é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Não é assim? Ele pode ser representado na forma de fração. Tanto os números naturais como os números inteiros, todos eles também podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, eles também são racionais. Tá certo? Descritor 27. Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Pessoal, vamos entender qual a habilidade esse descritor está querendo da gente. Então, a gente fala de radicais, né? E a gente fala de valores aproximados. Então, peraí, para me entender um valor aproximado de um radical, eu preciso entender lá direitinho, né, a nossa raiz quadrada, né, a nossa operação de radiciação, como que ocorre, né, uma operação de radiciação. Então, vamos lembrar. Inicialmente, a gente sabe que a nossa radiciação é o método inverso da potenciação.
Então, a potenciação, se eu tenho 3 elevado a 2, eu repito a base. No caso da radiciação, é ao contrário. Eu tenho que procurar o número que, multiplicado por ele mesmo, eu encontro lá o pessoal que está lá no radicando. Eu vou até mostrar para vocês a nomenclatura aqui, ó. Então, quem está lá dentro chama radicando. Quem está lá para o lado de fora é o nosso índice. E o símbolo, né, é o nosso símbolo do radical, que a gente chama popularmente de raiz quadrada. Não é assim? Só que não tem só raiz quadrada, existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Mas eu preciso só entender uma coisa. Como que eu vou achar um valor aproximado? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa entender melhor, para a gente conseguir ir lá para as nossas questões. Eu trouxe aqui raiz quadrada de 9. Quem lembra qual é a raiz quadrada de 9? Como que eu acho a raiz quadrada de 9? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Qual número vezes ele mesmo que dá 9, pessoal? Então é o número 3, né? Então eu falo que 9 é um quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo? E no caso do número 16, qual que é a raiz quadrada do número 16? É o número 4. Por quê, professor? Porque 4 vezes 4 é 16. Tá aí. Então a gente só está lembrando, né, se você tinha esquecido, como que é uma raiz quadrada. Tá, professor, tudo bem. Mas como é que eu vou saber uma raiz aproximada? Veja bem, pessoal. Se eu tenho lá um número entre o 9 e o número 16, por exemplo, raiz quadrada de 10. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 10. Mas eu sei o quê? O que eu posso afirmar de uma raiz quadrada de 10, de 11, 12, 13, 14 e 15, que são esses números que estão entre as raízes, né? Os meus números inteiros que estão entre essas duas raízes. Eu tenho do 9 até o 16, eu tenho 10 até o 15. Então, vamos procurar a raiz quadrada desse pessoal. Eu sei que sempre vai ser o número acima do 3 e abaixo do 4. Então, ou seja, vai ser um número decimal, porque ele não tem raiz exata. Então, vai ser 3, alguma coisa. 3,3, 3,4, 3,5 e assim por diante. Só que nunca vai chegar no 4, porque eu sei que o 9... A raiz quadrada do 9 é o 3 e a raiz quadrada do 16 é o 4. Então, todos os números do 9 até o 16 que não são quadrados perfeitos, a raiz quadrada dele vai ser sempre 3, alguma coisa, porque eles nunca vão chegar em 4. Então, isso é um valor aproximado de uma raiz. Então, eu tendo essa noção, né, quando eu pedir uma raiz de um número que não é uma raiz quadrada exata, eu tenho que saber onde qual quadrado perfeito esse número está entre. Tipo, a raiz quadrada de 26. Aí eu penso, bom, o número 25 tem a raiz quadrada, que é o 5. Depois do 25 eu só tenho o número 36, que é o 6. Então a raiz, por exemplo, do número 26 vai ser 5 vezes alguma coisa. Então é só a gente atentar a esses detalhes, tá bom? Descritor 28. Resolver problema que envolva porcentagem. Olha que bacana, pessoal. Esse descritor está falando de porcentagem. Então, eu preciso ter uma resolução bem clara, assim, né, do que é porcentagem. Então, porcentagem, o nome já me arremete ao número aí, né, pessoal? Me arremete ao número 100. Quando você fala porcentagem, o primeiro número que vem à sua cabeça é o número 100. Então, eu vou explicar algumas coisas para vocês antes da gente resolver as nossas questões. Por exemplo, quando eu falo para vocês de porcentagem, que é por 100, é o que é por 100? É um todo que foi dividido em 100 partes. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu pego uma parte inteira e divido em 100, eu tenho 100 pedaços, tudo bem? Então, vamos falar de um número mais tranquilo. Por exemplo, eu quero 10% de 50. Então, eu peguei o número 50 e dividi por 100, tá certo? Se eu quero 10% de 80, eu peguei o número 80 e dividi por 100. Então, eu quero 10 partes desse número, tá certo? Ou seja, desses pedacinhos de 100. Então, porcentagem é um todo, pode ser qualquer todo, que foi dividido por 100. Professor, mas como que eu vou fazer esses cálculos? Pessoal, é o seguinte, tem uma regrinha básica para a gente fazer isso aí. Por exemplo, vamos mais tranquilo. Eu quero 3% de 10.
digamos de R$10, vou falar de dinheiro, que dinheiro a gente memoriza melhor. Como que eu faço essa operação? Eu faço 3 vezes 10, eu não quero 10, 3 vezes 10, que é 30, e divido por 100. Então, isso aí, se você for usar a calculadora, você vai bater lá e ele vai te dar essa resposta tranquilamente. Se você for fazer manualmente, aí você tem que fazer cada operação separada, tá bom? Eu trouxe até alguns exemplos para vocês aqui, ó. O que eu trouxe para vocês? De como que essa porcentagem pode aparecer. Ela pode aparecer na forma percentual, com símbolo de porcentagem, que é esse símbolo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês 0,5%, eu trouxe 10% e trouxe 50%. Então, este símbolo me arremete a porcentagem, tá bom? Então, ele é o símbolo de porcentagem. Então, ele pode aparecer, geralmente é mais usual, em propagandas, em lojas, né? Em cartazes aparece assim. Ele também pode aparecer na forma fracionária. Como assim? 25%, pessoal, é 25 que eu dividi por 100. Então, é 25 dividido por 100. Eu também poderia simplificar e ficaria 1 sobre 4. Mas eu só estou mostrando para vocês as formas que pode aparecer. E, por fim, na forma decimal. Porque quando eu divido 25 por 100, eu tenho 0,25. Então, ele pode aparecer assim também. E eu estou trabalhando com porcentagem. Eu estou dividindo por 100. Então, isso é a regra geral da porcentagem. Descritor 29. Resolver problema que envolva variações proporcionais diretas ou inversas entre grandezas. Pessoal, esse descritor nada mais é do que a gente ver se uma grandeza ela é proporcional, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim, professor? Grandezas? Pessoal, quando a gente fala de grandezas, é algo que a gente pode medir, que a gente pode calcular. Um exemplo simples aqui para vocês. Uma impressora, ela pode imprimir 10 páginas por minuto. Se eu dobrar esse tempo para 20 minutos, o que vai acontecer? Vai dobrar também a quantidade de folhas impressas, não é mesmo? Então, a gente tem aí grandezas que são diretamente proporcional. Por quê? Eu aumento o tempo, automaticamente eu aumento o quê? Eu aumento a quantidade de cópia. Ah, professor, mas isso é óbvio. Pessoal, mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes você aumenta uma coisa e a outra diminui. Pessoal, outro exemplo bem fácil que vocês vão entender tranquilamente. Presta atenção. Se você aumenta a sua velocidade para fazer um determinado percurso, então eu aumentei a minha velocidade, eu vou chegar lá em menos tempo. E se eu diminuo a minha velocidade, eu vou gastar mais tempo. Então, vocês observaram? Uma coisa aumentou, a outra diminuiu. Uma diminuiu, a outra aumentou. Quando isso acontece, a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Descritor número 30. Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Pessoal, expressão algébrica já fala tudo, né? Algébrica, nós vamos falar de letras, tá? Então, nós vamos calcular com números e letras. Os números que acompanham as letras, que são os coeficientes, a gente vai estar sempre multiplicando ele pela letra que ele acompanha. Essas letras, elas vão variar de valor, a gente chama elas de variáveis. Então, de acordo com a operação, com o que foi exigido, a gente vai trocar essas letras por números, quando possível, e achar o valor numérico deles aí, tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui e eu queria pedir vocês que não deixassem de acompanhar as nossas próximas aulas. A gente já está quase terminando todos os descritores e é muito importante que você conheça pelo menos um pouco de cada um deles. Até a próxima!